Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios Fantasmas. Quem fala aqui é a Ana Gabi. Hoje eu venho trazer um caso para vocês muito chocante, como todos os casos que envolvem crianças, mulheres ou até mesmo homens, animais, enfim. Caso chocante. Esse realmente é muito chocante. Vamos falar sobre o caso de Daiane Faria. Vamos contar alguns detalhes para vocês. Eu sei que o YouTube existem vários vídeos e o Mistérios e Fantasmas também vai colocar um vídeo dentro de uma opinião, dentro de algumas pesquisas que foram feitas. Toca a vinheta. Bom, vamos começar, pessoal. O caso dessa moça, esse rapaz, né? A princípio, marido e pai das meninas, ele arquitetou tudo. Ele realmente arquitetou tudo e resolveu marcar essa mãe para o resto da vida. Como que ele fez? Ele, além de tirar com a bárbara que ele fez a vida dessas meninas, ele ainda fez isso no mês de maio, que é justamente o mês das mães. 22 de maio de 2023. Santo Antônio de Goiás, em Goiás. Daiane conheceu o marido, o pai dos seus filhos, o nome dele é Ramon, na escola. Começaram a namorar, ela com 17 anos, ele com 18. Se apaixonaram perdidamente. Amor de adolescente. Segundo ela mesma conta, ele era apaixonado, perdidamente apaixonado por ela e ela perdidamente apaixonada por ele. Eles engataram esse namoro de uma tal forma que em pouco tempo já estavam casados. E com 5 meses de casado, ela, que era o grande sonho da vida da Daiane, era ser mãe. Ela então engravidou da Mirelle. E quando a Mirelle já estava com 4 aninhos, ela engravidou novamente. O sonho dela foi concretizado, o do casal. Construíram uma família linda, com 2 filhas lindas. Eles dois se davam muito bem, a princípio, até que Ramon começa a trair a Daiane. Daiane diz que Ramon foi o seu primeiro namorado, seu primeiro homem, o primeiro homem o qual ela beijou, teve relações, teve tudo. Ele foi o primeiro tudo, inclusive pai das filhas dela, na vida dela. E Ramon, então, após o nascimento das crianças, começou a trair Daiane descobria isso nos celulares, em conversas que ele tinha, porque ele era Uber. Então, ele mantinha essas relações extraconjugais com ela, com 2 filhas dentro de casa. Ela ficava calada, não dizia nada, cuidava dele, cuidava da casa, cuidava das filhas e não falava absolutamente nada. Ele então começou a jogar na cara dela. Você depende de mim. Você não trabalha, porque o que acontece? O pensamento da Daiane era o seguinte: o mundo é tão cruel, é triste, né, ouvir isso. O mundo é tão cruel que eu vou ficar com as minhas filhas até elas alcançarem uma certa idade. Eu não vou abdicar de trabalho. Eu vou ficar em casa, vou ser do lar, e eu vou cuidar das minhas meninas até um X idade. Que obra do destino, né? Não foi um estranho que tirou a vida das filhas dela. Foi o homem que ela amou e que as filhas chamavam de pai. Voltando aqui para a história. Ela, com as diversas traições e essas coisas que ele jogava na cara dela, por vezes ficava cansada de escutar isso tudo, cuidando de casa, cuidando de filho, cuidando dele, fingindo, né, que estava tudo bem. Ela então vai para a casa dos pais. E indo para a casa dos pais, ela não contava nada nem para o pai nem para a mãe. Porque ela foi criada, assim como eu, assim como muitos de vocês, homens e mulheres, somos criados para termos um casamento só. Casar e viver até
o final da vida, fechar os olhos para muita coisa, fechar os ouvidos para muita coisa, calar sempre, ser sempre submissa e sempre servir. Comigo não funcionou. E acredito que com ela também não. E com outras pessoas também não. Só que com ela deu errado. Quando ela chegou na casa dos pais, ela disse pro pai: não, eu não tô feliz, não tá bem, não tá legal, não tá isso, não tá aquilo. E o pai falou: não, mas você tem que voltar pro seu marido. Você tem que voltar. Ele é o pai das suas filhas. Você casou, casamento é para sempre, Daiane. Você tem que voltar. Volte para casa. Mas casamento acontece mesmo, algumas coisas realmente não dão certo, realmente não dão, né? E vamos lá, e tá tudo bem. O pai para ela: volta para casa. Ela foi e voltou para casa dela novamente. Com o passar do tempo, ele não parava, porque ela dependia dele financeiramente, ele jogava isso na cara dela, então ele tinha ela na palma da mão. Ele tinha ela na palma da mão. Até que um belo dia, as meninas cresceram, ela então encontrou uma escola, uma creche para as crianças e começou a trabalhar como Uber, assim como ele. Aí ela começou a ter independência financeira, voz, né, pagar as contas dela, não dar tantas satisfações, como ele já fazia com ela. Só que agora ela era independente. E isso começou a incomodá-la. Só que as traições, elas não acabavam. E ela parou de ir para a casa dos pais e começou a pedir o quê? O divórcio. E o que ele falava para ela quando ela batia o martelo? Porque agora ela era independente. E independente, o pai e a mãe, se ela fosse buscar e reclamar, mandariam ela de volta, mas agora ela não voltaria mais. Ela poderia já ter o cantinho dela, cuidar das filhas dela, viver a vida dela, né? Se separar dele, porque já não estava dando mais certo. Não estava dando mais certo. Ela diz que ele nunca a agrediu fisicamente, mas existiam as agressões psicológicas. Isso nós não podemos deixar de lado. E às vezes uma agressão psicológica ela é muito, mas muito pior do que uma agressão física, apesar de que ambas não se justificam. Até a força de um homem, né, não se justifica numa pobre mulher. Ela pediu então um divórcio para ele, várias vezes, várias. E o que ele começou a dizer? Ele chorava, ele dizia que ele ia parar com aquilo e que se ela se separasse dele, ele ia se suicidar. E que ela carregaria essa culpa para sempre e que ela teria que explicar isso para as duas filhas deles, que o pai porque a mãe pediu o divórcio. Ela então, com medo dele tirar a própria vida, destino, né? Ela com medo dele tirar a própria vida, o que ela fez? Acatou tudo, assim como os pais, né, ensinaram ela. Só que ela acatou de uma certa forma diferente. Ela não tinha mais sexo, ela não tinha mais carinho, ela não tinha mais atenção, eles já não conversavam, ele já não a tratava, até mesmo porque criou a independência, então ele já chegava a hora que queria, fazia o que queria, e traição, e um monte de coisa, o verbal na cabeça dela o tempo todo, ela com duas crianças para cuidar e tendo que trabalhar para ter o sustento dela. Ela então bate o martelo e diz para ele: vamos fazer o seguinte, nós vamos dormir em quartos separados. Então, cada um no seu canto. Ele ali, no quarto dele, e ela aqui com as crianças. Nós estamos falando de um casamento de 12 anos. 12 anos que essa moça sobreviveu a isso tudo. Claro que durante um tempo foi maravilhoso, mas estamos falando, né, do ocorrido. É uma sobrevivência, coitada. A Daiane pedia o divórcio com uma certa constância para ele. E ele sempre alegava isso. Não vai me deixar, que se você me deixar, eu vou tirar minha... Eu não vou viver sem você. Eu não quero sem você. Eu não imagino a minha vida sem você. Passar o tempo nessa coisa de traições, de ofensas verbais, né? Enfim, dessas coisas que ele dizia para ela. Essas chantagens as quais ele fazia com ela. A Daiane, então, ela sente uma certa culpa até hoje. Porque
Na cabeça dela e desse pai, dela no caso, né, que também se culpa, mas as pessoas elas precisam entender que a culpa nunca é da vítima. O agressor, a pessoa que causa todo esse dano psicológico, físico, familiar, seja lá o que for, ele é o culpado. Quem faz isso é culpado, e não a vítima. A vítima nunca tem que se sentir culpada. Esse pai tem que se libertar dessa culpa. Essa moça tem que se libertar dessa culpa. Ela foi uma mãezona. Ela foi uma leoa. Ela não errou. Como que ele descobriu? Ele descobriu porque ela já não queria mais nada com ele. Já não tinha mais nada já há muito tempo. Mas depois de um tempo ele começou a insistir demais em ter algo com ela. Para dar um carinho, dar um beijo, fazer um agrado. E ela simplesmente não queria. É um direito dela. Homens, vocês precisam aprender a ouvir não. Não tô afim, não quero continuar com você, não quero continuar casada com você, não quero transar com você. Vocês precisam aprender a ouvir não. Não, não, não. Mulheres têm direito a dizer não, assim como vocês. A diferença é que nós respeitamos mais, né? Na estatística, as mulheres respeitam mais. E ele fala abertamente pro delegado. Não, fui eu mesmo. Elas primeiro, gravando, falando com o meu sogro, ele ouvindo tudo que eu estava fazendo, elas gritando, e depois eu botei elas no carro e atirei gasolina e taquei fogo. Carbonizou elas. Carbonizou elas. As próprias filhas que ele amava tanto, da mulher que ele amava tanto e que ele não queria que deixasse ele, porque ele iria tirar a própria vida se ela deixasse ele, porque ele amava ela demais. E um amor que não era transmitido. E como que ele amava tanto a Daiane e o fruto do amor deles puro, porque a Daiane, ele foi o primeiro homem dela, né? Como que ele faz isso com as próprias crianças? Bom, ele assume. Ele diz que descobriu porque ele botou um rastreador no carro. E que ele passou a segui-la. E cada um tinha um carro. Ela trabalhava com um carro, ele trabalhava com outro. E esse cara que ela estava traindo ele é um pastor de igreja, também casado. Que, cidade pequena, parece que essa cidade, acho que tem 9.000, 8.000 habitantes, é uma cidade muito pequenininha. Então todo mundo se conhece, né? Todo mundo deve se conhecer. E ele acabou ficando sabendo dessas situações aí dela com o Ramon, da Daiane com o Ramon. Ele então começa a procurar ela numa determinada mídia social e elogiar, dizer que ela era linda, que ela era maravilhosa, que ela era uma excelente mãe, porque ele via ela com as filhas, que ela era uma mãe zelosa, que ela era uma mulher maravilhosa, que ela não merecia aquilo que ele estava fazendo com ela, porque toda a cidade sabia, porque ele traía ela ali, né? E aí ela estava triste, um emocional acabado, com um cara que jogava uma série de coisas na cara dela, um cara que traía ela depois que ela foi mãe, que é um momento que, poxa, tem que estar mais próximo, o primeiro amor da vida dela, o primeiro homem, né? Fazendo estudos com ela, acabando com o psicológico dela, e um outro que estava já alimentando o positivo nela. E ela precisava de algo positivo, porque ela precisava se sustentar psicologicamente falando. E ela então se envolve com esse pastor casado. Ele já sabia, porque ele seguia ela. Eles se encontravam, né? Porque ele também era casado, o pastor. Então tinha que arrumar um jeito de se encontrar para que a mulher dele também não soubesse. Só que um belo dia, esse pastor entra em contato com ela no telefone e ela estava trabalhando. E ele falou, hoje eu quero te ver de qualquer jeito. Ela falou, poxa, mas hoje não dá, porque eu tô aqui trabalhando, eu tô cheia de corrida. Ele falou, não, mas é rapidinho. Não, dita a hora que ela foi, nesse rapidinho. Ela foi, se encontrou com ele. Ele entrou, ele tinha uma moto, ele tem uma moto, o pastor da cidade. Ele entrou no carro dela e eles começaram então a se beijar. E começaram a namorar. Já eram amantes há mais de 10 meses, se não me falha a memória. Acho que ela já estava tendo um caso com ele há mais de 10 meses, né? Eis que ela olha pelo retrovisor e vê que o Ramon tá parando o carro. Nisso que ele para o carro, ele já pula do carro,
começa a quebrar o carro inteiro, quebra o vidro, arrebenta, xingando, fazendo, acontecendo. E pasmem, moças. Sabe o que o pastor fez para defender ela? Nada. Ele, quando viu o marido dela aqui, quebrando tudo para pegar ela, para arrebentar ela, como ele arrebentou a cara dela, quebrou ela inteirinho, o rosto dela, marcas horríveis do tanto que ele bateu nela, o pastor saiu pela outra porta, foi embora. Pegou a moto e foi simplesmente embora. E abandonou ela lá sozinha, sendo espancada por um homem enorme que é o Ramon. Eu vou fazer um breve resumo aqui para vocês. Hoje, graças ao bom Senhor, esse rapaz está preso e tomara que não saia nunca mais, porque ela tem medo. Ela fala, se ele um dia sair, ele vai vir acabar com os meus pais e comigo. Eu tenho certeza absoluta disso. Mas vamos fazer uma recapitulação rápida desse caso. Por volta das 16 horas, Ramon encontra a esposa com outro homem. Lá, né? Naquela situação que eu já falei. Agrediu ela com socos e chutes. E o homem fugiu. Que eu já falei isso para vocês, que o pastor pegou a moto e largou ela lá sozinha. A chave do carro dela estava na ignição, fazendo com que ele, espancando ela, ele jogou ela para o outro banco, já que o outro fugiu. Ele pegou, ligou o carro e saiu com ela dentro do carro, espancando a cabeça, batendo com a cabeça dela dentro do carro, espancando ela o tempo todo. Esvairia sangue para tudo quanto é lado. Como é que ele planejou? Primeiro, ele pegou a filha de 4 anos no Centro Municipal de Educação Infantil, que chama-se CEMEI, que fica a cerca de 300 metros da outra escola que ele pegou a outra filha. Ele pegou as 2 filhas simultaneamente. Em seguida, com as meninas no carro, ele comprou um galão de gasolina e uma faca. Ele, então, sai com as meninas de carro. Por volta das 17h45, 15 para as 6 da tarde, né? Faltando 15 minutos para as 18 horas, ele liga para o sogro, contei anteriormente, que gravou toda a ligação, que é esse o áudio que esses haters que tem a cadeira do demo, né, estão aí espalhando para ganhar lá, e ganham, né, visualização e ganham like, né, e ganham, infelizmente ganham, que a população é isso aí. Segundo o delegado, era audível, e realmente era, porque eu acabei escutando para poder falar com vocês, audível as crianças chorando e implorando para o pai não fazer isso com elas. O pai dela estava escutando tudo isso, porque ele é tão mau, ele é tão perverso, ele é tão ruim. Eu não sei nem qual adjetivo usar para esse cara, que foi aí que ele fala: eu vou tirar de vocês o que vocês mais amam. Ele, então, que as meninas jogam o álcool, a gasolina, álcool não, né, a gasolina, e ateia fogo. Por volta das 20 horas, um fazendeiro chamado Edmir Batista encontrou o carro em chamas, porque ele levou as meninas para uma área muito rural. E essas áreas não tem, aparece uma fumaça com gasolina e carro, e provavelmente deve ter explodido. É uma coisa preta, né? Então não tem como você não ver no meio de um vasto campo, você vê aquela fumaceira toda. Então com certeza foi isso. Ele acionou a polícia, então. E cerca de uns 70 policiais trabalharam nas buscas e fizeram uma varredura para achar o assassino. Por volta das 15h30 do dia 22 para o dia 23, tá? 23 no caso. Ele foi encontrado, Ramon, pela Guarda Civil Metropolitana em um lago. Diz que teve desmaio, que ele desmaiou, que ele passou muito mal, que ele estava machucado com
uns risquinhos assim, uns negócios. Tem uma foto dele entrando na delegacia aí. E nessa foto, que eu vou botar até aqui para vocês verem, ele entra normalmente. A única coisa que ele faz é entrar com a cabeça baixa, dizer que foi parar num centro de saúde, que teve em coma, que foi entubado. Ele falou isso pro delegado, né? Mas como eu disse para vocês, eu não encontrei nenhum tipo de registro correlacionado a isso. Foi preso, está preso. Essa moça perdeu tudo. Perdeu tudo. Dedicou 12 anos da vida dela a uma pessoa, cuidou dessas filhas como uma leoa, não, com medo de alguém fazer mal a essas meninas. Trouxe elas aqui, ó, no peito. Quando soltou para uma creche, soltou mediante a toda uma averiguação para que ninguém fizesse mal às filhas, que as filhas eram o grande amor, o grande sonho da vida dela era ser mãe. Ele tirou o sonho, tirou as filhas, acabou com o psicológico dela. Os haters só ajudaram, mulheres que só ajudaram a acabar com o psicológico dessa moça. A conclusão que nós chegamos é uma só. Nós realmente não sabemos com quem estamos lidando até dizer não. Até um próximo vídeo.